Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para realizar a live da Igreja Batista Sinai, domingo, né? Culto de louvor, de adoração, mas nesse momento nós não podemos estar no templo devido coronavírus, Covid-19 tem assolado, vamos dizer assim, o nosso bairro, né? E aí nós temos algumas dificuldades de se reunir ali no templo. Mas nós queremos assim louvar a Deus porque nós temos essa ferramenta que é o Facebook, né, da igreja, onde podemos ter o contato com os irmãos no sentido da oração, da leitura da palavra, estar com os irmãos nesse momento para fazer com que a pregação, a palavra de Deus seja anunciada, seja pregada. E ficamos felizes com isso porque o nosso Deus, ele é grande. Nós podemos ver através do Facebook quantidade de pessoas, de pastores que pregam nesse momento através dessa ferramenta que é o Facebook. E alcança várias pessoas, alcança membros de igrejas, alcança pessoas que não têm contato nenhum com a igreja evangélica, mas que estão ali no Facebook e encontram uma palavra de Deus, encontram uma oração, e muitos nesse momento estão sendo alcançados pela palavra anunciada, pela palavra pregada, pela palavra evangelizada, e nós ficamos muito felizes com isso. Alguns já estão chegando aí, nós queremos assim agradecer a Juliana, já está chegando, né? Vários outros aí já colocando já a sua palavra aí, e é motivo de alegria. Bom, eu sou um pastor que eu não sei assim cantar. Tem pastor que canta, que toca, tem pastor que tem esse dom, né? Eu não tenho o dom de cantar, quem tem é minhas filhas, né? Mas tem um hino do cantor cristão que é o poder do sangue. Realmente o sangue de Jesus, ele tem poder. E o cantor cristão, no hino de número 89, eu vou ler, né? Eu vou ler o hino. Diz assim: do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador. Ó, aceita o dom de Jesus. A segunda estrofe diz assim: queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem poder. Volta ao refrão, né? Mas na terceira estrofe diz: teu coração queres purificar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem poder. A quarta estrofe diz: queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Como é bom ouvir músicas do cantor cristão, músicas inspiradas por Deus, que utilizaram servos do Senhor para compor hinos belíssimos. E se você quer entrar no serviço real, o sangue de Jesus tem poder. E ficamos assim muito felizes porque nós estamos realizando a obra dele com amor, com alegria, com dedicação, e nós podemos assim dizer que ele é o nosso Senhor.
que Ele é aquele que sonda os nossos corações. Ficamos felizes com isso. Bom, nós já estamos aqui com Juliana, com Rita, João Batista, Ivonete, Zé Paiva, Paula Moraes, né? Outros já estão entrando aí e nós assim vamos continuar o nosso estudo, né, no livro de Atos. João Batista, que é o nosso seminarista, né, ele já deu um estudo lá na igreja no livro de Atos, e muitos ali no sábado à noite, muitos ali estudaram esse livro e foi muito bom, porque é o avanço da igreja através do Espírito Santo na evangelização, ganhando almas para Jesus, a história assim da igreja primitiva, e muitos ali aprenderam, mas nós estamos assim falando a respeito de um escritor, né, Teófilo, que escreveu o Evangelho de Lucas, e aí vem o segundo volume, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos do Espírito Santo. E aí ele escreve para Teófilo, que tem um significado amigo de Deus. E com essa trajetória que nós estamos trabalhando, tanto no Evangelho de Lucas e iniciando o livro de Atos, depois fazendo uma prova lá na igreja, vamos ver se os irmãos já pegaram alguns significados. Bom, o livro de Atos vai iniciar os apóstolos atendendo uma ordem de Cristo indo para Jerusalém, e havia ali uma promessa da descida do Espírito Santo, que em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minha testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí há uma reunião, há uma assembleia ali para decidir quem iria assumir o lugar de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, aquele que era dos 12 e que vendeu, vamos dizer assim, né, a entrega de Jesus para as autoridades judaicas. E aí eles escolhem Matias. E no capítulo 2, a promessa da descida do Espírito Santo se cumpre. Havia uma festa, dia de Pentecoste, onde muitas nações estavam ali reunidas para adorar, louvar a Deus no templo ali em Jerusalém. E a descida do Espírito Santo se dá, e muitos ali começaram a falar em línguas, mas o texto vai dizer que não eram línguas estranhas, línguas desconexas, línguas desconhecidas. A Bíblia vai falar no grego, no original, que é idiomas. O apóstolo Pedro ele falava, e aí as pessoas que estavam ali de outras nações ouviram falar na sua própria língua materna. Então esse foi o milagre, e com a finalidade deles entenderem, ouvirem a respeito da palavra de Deus, dos últimos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém, e aí eles entenderem o plano de Deus e que estava se cumprindo tudo aquilo que o Velho Testamento apontava, que era a vinda do Messias. E muitos entenderam a mensagem de Pedro, e ao entender a mensagem de Pedro, eles se convertem, eles entendem o plano de Deus. E aí no capítulo 2, no versículo 37 diz: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O apóstolo Pedro lhe responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele momento 3.000 almas, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Entenderam, compreenderam, fizeram confissão de pecados e aí foram acrescentados à igreja. A Bíblia vai falar a respeito de como os novos convertidos viviam, que aí no capítulo 2 também vai dizer que eles perseveravam unânimes em oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e por aí vai. Como Pedro
João, né, os discípulos eram judeus, eles continuaram com suas práticas judaicas, indo para o templo em Jerusalém, lá na oração da hora nona, praticando, né, a religião judaica também. Eles eram judeus e eles iam para o templo judaico, que era o templo lá em Jerusalém. E na hora determinada da oração, no capítulo 3, eles vão para o templo para orar. Mas havia ali muitas pessoas necessitadas, coxos, aleijados, deficientes físicos, que esmolavam, que estavam ali pedindo esmola. Mas a graça de Deus faz com que um daqueles que estavam ali olhassem para Pedro, para João, que ia entrando no templo, e pede alguma coisa, pede um dinheiro. Então, este homem era levado por pessoas até aquele templo, até a entrada do templo, e esmolavam ali há 40 anos, já tinha um bom tempo, o qual todo dia era colocado ali. Mas aí, vendo Pedro e João, aquele homem esmolando, pedindo algo, Pedro e João dizem: olha, não tenho prata nem ouro, né? Mas o que eu tenho lhe dou, levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí aquele homem, ele é curado, diz que de um salto ele se põe em pé e passa a andar e a louvar a Deus. Aquele homem, ele é sarado, ele é curado, e era uma pessoa muito conhecida, porque durante muitos anos estavam esmolando. Ele ficava na porta do templo. Então, como a religiosidade era o que mantinha, vamos dizer assim, a cidade, as pessoas sabiam quem era aquela pessoa. A igreja estava eufórica, as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam entendendo que o Messias já veio e havia pessoas sendo acrescentadas à igreja. Então, começa agora uma perseguição contra aí os discípulos, as pessoas que estavam pregando, que estavam anunciando. E chegamos agora no capítulo 4 do livro de Atos. No capítulo 4, essa trajetória que nós estamos fazendo é para que os irmãos se situem, né, a que ponto nós estamos. Então, no capítulo 4, Pedro e João, eles são presos. Então, de uma euforia, né, de alegria no coração, por as pessoas estarem se convertendo, então causa assim uma inveja muito grande para as autoridades religiosas, né, da época, e aqueles homens são presos, né? Então, de uma euforia, né? Isso também vai nos mostrar que nem tudo na vida cristã são flores, né? As pessoas muitas vezes confundem muito isso, né? Então eles ali foram presos. Então nós vamos ler a palavra de Deus, mas antes nós vamos orar, né? Pedir que o Senhor, Deus dos exércitos, possam assim abrir o nosso coração e fazer com que através do seu poder fale diretamente aos nossos corações. Nós já estamos aí com a irmã Drica, né, a irmã Wanda dos Santos, a irmã Elizabeth, o irmão Manuel, meu pai, minha mãe, enfim, nós já estamos com eles aí. Que Deus assim abençoe vocês e que nesse momento, que era o momento que se reunimos lá no templo, né, nós vamos estar em nossas casas, mas agora contrito em oração e observando o que o Senhor tem para nós outros esta noite, tá bom? Então, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, ressentido por ensinares a ele o povo e anunciares que em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-o ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de quase 5.000. Bom, eles estavam ali no templo, né? E os
as autoridades judaicas, né, os saduceus ali, eles ficaram ressentidos. Nós temos dois, vamos dizer assim, dois castas da época de religiosos, que era fariseu e saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em algo desse tipo. E aí eles começam a perseguir os apóstolos por ensinarem a respeito disso. Já os fariseus não, os fariseus eram mais liberais, né? E aí prenderam ele, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles foram presos, trancafiados, eles foram para a prisão. Mas por que? Praticaram algum crime? Não, porque eles estavam anunciando Jesus Cristo, porque eles estavam pregando a ressurreição dos mortos. Então, no dia seguinte, passaram a noite na prisão, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, e com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguiram com que poder ou em nome de quem fizesse isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade dos povos e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos os povos de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome este está curado perante vós. Aí eles ficam enfurecidos, porque havia uma testemunha ali, havia alguém que foi curado em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele coxo, aquele deficiente que estava ali na porta formosa do templo em Jerusalém, ele foi curado, não tinha saída para eles, estavam mostrando, mas os apóstolos vai enfatizar que foi no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que ressuscitou, e que quem levou, ou quem matou, ou quem colocou eles na cruz, foi eles, as autoridades judaicas. E no versículo 12 ele vai dizer, olha, no versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Não todo pedreiro sabe, quem trabalha em construção, que é colocado um tijolo lá naquela esquina e há uma linha que vai estar alinhando todas as outras pedras. Então nós somos essas outras pedras, e a pedra angular, a pedra de esquina é Jesus Cristo. Então, este Jesus é uma pedra rejeitada por vós. Então, eles rejeitaram a pedra angular, eles rejeitaram a pedra de esquina. E ao rejeitar a pedra de esquina, eles ficaram sem uma linha, sem uma direção. Então, no versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Muitas pessoas já foram esclarecidas, muitas pessoas já se converteram, muitas pessoas já entregaram sua vida a Cristo através desse verso aqui, porque há uma confusão na vida ou na mente, né, no coração de muitas pessoas. Pensam que para ter a salvação eles precisam trabalhar através de obras, caminhar quilômetros, adorar uma imagem, ou ir atrás de algum santo, ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas este versículo ele esclarece que fora de Jesus não há salvação. Ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, salvação só através de Jesus Cristo. Não tem para onde correr. Não tem como procurar outra situação, outra finalidade, ou quando chega lá, Deus vai colocar o que você praticou de mal, ou o que praticou de bem, vai pesar em uma balança e vai resolver a questão naquela hora, naquele lugar. Não. É agora, aqui.
enquanto você tem vida, é a sua decisão. Ao ver a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens letrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tiveram que dizer em contrário, e mandaram sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Veja só, eles viram a intrepidez de Pedro, a diferença de Pedro antes aí do dia de Pentecoste, a diferença de Pedro antes da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, que Pedro negou Jesus, que era aquele homem sempre que vinha na frente, sempre que perguntava a Cristo, sempre que atropelava, vamos dizer assim, algumas coisas. E agora Pedro, ele faz a primeira pregação, a primeira mensagem lá em Atos capítulo 2, já no capítulo 4, Pedro aqui já está tomando a liderança, né? Já tomou a liderança, vamos dizer assim, dos outros, e Pedro e João, eles vão na frente falando, pregando, discutindo com essas autoridades judaicas, né? Mas sem medo, porque o Espírito Santo colocou dentro deles a ousadia da pregação, a ousadia de falar, mesmo com o risco da própria vida, mesmo com o risco do que eles iam falar, dizer ou decidir sobre suas vidas. Já tinham sido presos. Então, o Espírito Santo move a pessoa a anunciar, a pregar, a falar, né? E aqui eles falam que eles eram iletrados. Não quer dizer que eles eram uma pessoa analfabeta, de jeito nenhum. Eles tinham conhecimento do Velho Testamento, porque todo judeu estudavam todo o Velho Testamento. Todo judeu ele tinha um estudo desde criança a respeito disso. Eles eram ensinados, né? Não eram aquelas pessoas que tinham o título de doutores, mas eram pessoas que sabiam a respeito da Bíblia, sabiam a respeito da história do que aconteceu ao povo de Israel. Então, que faremos com esses homens? Era o que eles estavam discutindo. A certeza que um sinal notório tinha feito por meio deles, que era aquele homem coxo, aquele homem deficiente que tinha sido curado. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Então agora começa a ameaça. A igreja estava eufórica, a igreja estava animada, a igreja estava feliz com a pregação e com muitas pessoas se convertendo, vivendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Agora vem a ameaça, vem agora uma ameaça externa. Então veja só que Satanás ele não está alegre, feliz com o crescimento da igreja. Quando a igreja começa a se desenvolver, quando a igreja começa a ganhar almas para Jesus, quando a igreja começa a trabalhar, o inimigo, Satanás, ele levanta pessoas, ele levanta coisas para atrapalhar a obra de Deus. Então, aqui começam as ameaças, né? Para que eles não mais falem. E muitas vezes dessas ameaças são problemas internos também, que nós vamos ver no capítulo 5. Então, as pessoas estão tão focadas em alguns problemas, algumas dificuldades da igreja local, que se esquece ou não dá para realizar, para fazer o principal, que é ganhar almas para Jesus, que é fazer missões, que é ir avante, que é ganhar, tirar pessoas da boca de Satanás. Então, chamando-os, ordenaram que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Eles aqui clamando e ordenando, havia um clamor e havia uma ordem, né, para que eles não mais falassem. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outro do que a Deus. Pedro e João diz: olha, o que é que vocês acham? Nós vamos ouvir o que vocês estão clamando, o que vocês estão ordenando, ou Deus, né? Nós precisamos ter essa consciência também,
que a ordem vem do alto, a ordem não vem do pastor, a ordem não vem da diretoria da igreja, a ordem não vem de um missionário, a ordem vem do alto, a ordem vem de Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu queria perguntar a vocês, né, que estão assistindo, né, no Facebook da nossa igreja, quantas coisas nós já vimos? Quantas coisas nós já ouvimos? Quantas mensagens, quantas pregações nós já ouvimos? Quantas pessoas libertas, transformadas nós já vimos? Pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que estavam presas, pessoas que não tinham condições nenhuma humana, em hipótese alguma, até mesmo pela ciência, pelos médicos, que não tinham mais jeito. E aí Jesus vai e transforma e liberta aquela pessoa, e aquela pessoa agora é uma outra, né? É uma pessoa diferente, é uma pessoa que agora faz parte de uma família, é uma pessoa responsável, deixou os vícios da droga, da bebida, né? Seu comportamento mudou, sua vida mudou. Então ele disse, olha, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, o sobrenatural de Deus. Então, quantas coisas nessa vida que nós estamos como cristãos, já vimos testemunhos de missionários que trabalham na Cristolândia, em tantas outras áreas. Então, depois ameaçando-os, mas ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todo o povo glorificava a Deus pelo que acontecera. O poder ali, né, moveu o coração do povo, o povo era testemunha, tinha visto aquele deficiente agora andar, glorificar a Deus, louvar a Deus, né? Então não tinham como fazer nada contra os apóstolos. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Então desde criança, desde seu nascimento, que era deficiente, aleijado, naquela porta esmolando, né? Muito diferente dos milagres atuais em algumas igrejas aí que são praticados uma dor de cabeça ou qualquer outra coisa, não que não aconteça. Deus ainda faz esses milagres. Deus ainda pode curar, Deus ainda pode transformar, Deus ainda pode abrir dar visão aos cegos, porque esse Deus ele não mudou, mas havia um propósito para a cura daquele homem que estava na Porta Formosa, que era glorificar a Deus e que era para testemunhar para aquele povo que estava ali que Deus é Deus, que o Messias, né, já veio, está ali, que foi em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquele homem ele foi curado, e tudo é dentro da vontade do Senhor. Por isso que quando alguém está com dificuldade da sua saúde e nós oramos, né, nós não determinamos Deus, nós não damos ordem para Deus, nós oramos e no final, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita, a vontade dele é a melhor. Então que seja feita a vontade do nosso Deus. Então ele pode realizar, mas também ele pode dizer espere, ou pode dizer que não. Deus sabe de tudo e tudo é dentro da sua vontade. A igreja ela continua em oração. Então uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Muito bem, nós podemos ver aqui que a igreja, quando ora, quando a igreja coloca o propósito, né, no coração dessa comunhão com Deus, dessa intimidade com Deus, algo acontece. E o interessante aqui é o pedido dos apóstolos, porque como estava havendo a perseguição, como estava havendo as prisões, quando estava havendo aqui algo que pudesse determinar que eles não pregassem mais, que eles não anunciassem mais, o pedido dos apóstolos foi intrepidez para falar em nome de Jesus, não foi para parar a perseguição. Isso é um ensino para nós hoje, né? Ele diz agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. Quanto mais ameaçar, quanto mais perseguir, quanto mais nos matar, quanto mais tirar o nosso sangue, quanto mais vier dificuldade, mas nós queremos intrepidez, nós queremos do alto, né, o poder para anunciar a tua palavra. Que coisa, né, interessante e que nós podemos tirar de princípio para nós hoje, porque muitas pessoas pedem tão pouco, né? Mas aqui o que eles pediram foi que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. A palavra de Deus, ela tem poder, porque nós anunciamos, nós pregamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tem pessoas que quando estão com muitas dificuldades, né, chama o pastor para fazer uma oração, o pastor para expulsar ali um demônio, alguma coisa desse tipo. Mas todo crente ele tem esse poder. Nós podemos ver em Atos 1:8, ele diz, mas recebereis sobre vós, não foi sobre só o pastor, não foi sobre o missionário, não, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até você tem o poder do Espírito Santo, você é diferente, você é um servo de Deus, você é alguém que Deus está ouvindo a sua oração. E aí, todos eles aqui, olha, fala, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, quando você for orar, alguém está adoentado, está precisando de uma oração, você pode orar no nome de Jesus Cristo e fazer com que essa oração ela seja ouvida diante de Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe o intento do seu coração, a motivação do seu coração para aquela oração. E interessante é que quando a igreja está no foco, na mesma missão, em união, né, na mesma vontade, vamos dizer assim, de realizar a obra de Deus, algo acontece. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Algo sobrenatural acontece no meio da igreja. Algo sobrenatural acontece na tua vida, meu irmão. Algo acontece porque Deus ele tem esse poder. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí eles não tinham se enchido do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2? Tinham. Mas aí é o transbordar. A todo momento nós devemos, olha, a misericórdia do Senhor são as quais não sermos consumidos. Nós somos pecadores, mas lavados, purificados pelo sangue de Jesus. E a todo momento nós precisamos ter essa intimidade para estar cheio, transbordando do Espírito Santo. Senão, esse Espírito se esfria dentro de nós, de tantas coisas que acontecem, e nós precisamos estar focados neste amor, que é o amor de Deus em nossas vidas, nessa intimidade, orando, lendo a palavra, e com certeza o Espírito Santo vai estar aqui nos enchendo
a cada dia com intrepidez de anunciar a palavra, de orar uns pelos outros, de fazer com que esta obra venha a estar crescendo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, vem agora a comunidade cristã. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Olha só, quero que vocês prestem atenção, meus irmãos. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Tinha o mesmo pensamento, tinha o mesmo foco, tinha a mesma direção. Interessante é que muitas vezes na igreja acontecem tantas coisas que tiram o foco, que não tem a mesma direção, não tem o mesmo coração, não tem a mesma alma, o mesmo pensamento, porque Satanás ele começa a investir em certas pessoas que abrem brecha para que comece tantas coisas no meio da igreja que tira esse foco. E aí, na igreja primitiva, aqui a comunidade cristã, da multidão dos que creram, dos crentes, dos cristãos que estavam ali, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem nenhuma das coisas que ele possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A comunidade estava ali com alegria, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à prisão, mas a comunidade estava focada em anunciar, pregar a palavra, de testemunhar do que estavam vendo, do que estavam crendo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e em todos eles havia uma abundância de graça. Em todos eles havia um coração amoroso. Em todos eles havia um coração de compartilhar algo que porventura alguém tivesse necessidade. Em cada coração havia aquela alegria de dizer: o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de Deus. Eu tenho que cooperar com a obra. O que eu tenho, eu sou um administrador, né, do que Deus tem colocado na minha mão. E quanto mais eu ajudo pessoas, quanto mais eu trabalho na obra de Deus, o Senhor vai fazer com que eu venha a ser abastecido para ajudar mais e mais. Na hora que eu vou reter tudo isso, e aí fica difícil de você ajudar pessoas. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A graça era notória, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuíam a cada um que tinha necessidade. Não é que as pessoas fossem vender tudo o que tinha, né, ficar sem nada para distribuir entre as pessoas. Não quer dizer isso. Quer dizer que aquilo que estava ao alcance deles, ajudar alguém, eles faziam isso aqui. Então, José, a quem os apóstolos deram por sobrenome Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E aí nós podemos ver como Deus tem trabalhado. Então, sua grande intrepidez para testemunhar de Jesus, nós vimos Pedro falando a respeito disso, Pedro e João. Sua comunhão com Jesus, pois eles haviam estado com Jesus, eles eram testemunha ocular, testemunhas presencial do ministério de Jesus até a morte, sepultamento, ressurreição e os 40 dias que passaram com ele depois da ressurreição. Sua oração sublime a Deus, seus assuntos especiais de oração, os assuntos especiais, aí a ousadia para falar, para testemunhar, para pregar, né? Sua plena confiança em Jesus e sua vitória grandiosa, que é a vitória do alto, né? Nós podemos ver aqui que o nome de Jesus, o que há no nome de Jesus? Eu pergunto a você. O que tem o nome de Jesus? O nome de Jesus, ele traz salvação. O nome de Jesus, ele traz perdão. O nome de Jesus traz comunhão. No nome de Jesus traz resposta de oração. No nome de Jesus tem poder para curar. No nome de Jesus traz a vitória sobre o pecado.
No nome de Jesus traz força, no nome de Jesus traz vida eterna, no nome de Jesus traz filiação divina, né? Nós podemos ver em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vemos aí que no nome de Jesus tem esperança viva e vida através da fé, nós podemos ver aí. E em Atos 4:12, né, diz que Jesus ele é o único caminho para Deus, não há outro. João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única porta de salvação. Não há, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus é todos os mortos, serás salvo. Então é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Jesus é o único fundamento seguro, é a pedra angular, é a pedra de esquina, né? É o fundamento da igreja. Jesus é a única expiação pelos pecados, né? O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou de todo pecado. Jesus é o único meio para a salvação e a paz. E Jesus é o único a quem devemos ouvir. Amém, irmãos? Jesus é o único a quem nós devemos ouvir. As autoridades pressionavam, as autoridades estavam ali impedindo eles, né, de anunciar e de pregar a palavra de Deus. Existem alguns países aí que estão impedindo os irmãos da pregação da palavra. Há uma perseguição, né, em cima dos cristãos para não anunciar a palavra de Deus. E aí vai haver a separação do joio do trigo, no sentido que aqueles que estão firmes, que aqueles que estão realmente focados, foram salvos pelo poder de Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades aí, eles estão anunciando a palavra de Deus. Há muito sofrimento, né, em alguns países fechados para o evangelho, mas os missionários estão lá com garra, né, e com alegria de anunciar a palavra de Deus. Mas não é fácil. Não é fácil deixar a família, e o Brasil é um celeiro de missionários. O Brasil ele tem enviado missionários para o mundo todo. No Brasil tem portas abertas em muitos países. E nesse momento agora de pandemia, nesse momento do coronavírus, né, do Covid-19, né, então muitos estão sentindo dificuldade, principalmente porque a cooperação, né, de muitos irmãos não estão chegando até lá. E nós precisamos orar por eles. Nós precisamos orar porque é o momento agora da sensibilidade de muitos que têm perdido parentes, pai, mãe, irmãos. Há uma sensibilidade muito grande e esse momento é o momento onde a igreja precisa, como profeta, profetizar, né? E apontar muitas vezes o erro e mostrar a respeito da verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade. Nós precisamos anunciar essa verdade a quem ainda não conhece Jesus como Senhor. Então, vamos orar. Eu tinha falado que nós iríamos orar no início, nós vamos estar orando agora e pedindo que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. João Batista aqui, amém, né? Efigênia, né? Selma, glória a Deus. Selma, nós estamos com aquela saudade, né, do louvor, né, de cantar ao Senhor ali no templo, né? Que coisa, como faz falta esse momento de ajuntamento diante do Senhor, diante de Deus, ali no templo com os irmãos. Aquele momento do aperto de mão, do abraço que faz falta, né? E não sabemos nem quando que nós podemos voltar novamente a ter aquela prática tão gostosa, tão boa, de se aproximar do irmão e dizer, né, e abraçar ele, né? Mas nós temos um Deus poderoso, que cuida da vida de cada um de nós, né? E tudo isso vai passar. Tudo isso nós vamos olhar para trás, vamos dizer, puxa, passamos. O Senhor cuidou de nós. O Senhor nos fortaleceu, né? E agora, nesse momento, muitos pedem oração por familiares, né? Pessoas que estão trancadas, né, em seus lares,
Nós podemos ver agora aqui na Ponte Nilton, já colocando telas, né, mais telas ainda, né, pessoas que querem tirar sua própria vida, né, porque a doença chega e as pessoas se desesperam, né, sem Deus na vida, e traz assim uma dificuldade muito grande. Mas no nome de Jesus há poder sim, né? No nome dele nós podemos orar pelo nosso país, nós podemos orar pelos nossos governantes, nós podemos orar pelo nosso estado, Rio Grande do Norte, que está tudo lotado, nós podemos orar pela nossa cidade natal, né? Pelo bairro, né? As Rockers, está passando por esse momento aí, de muita gente infectada pelo coronavírus, mas nós vamos estar orando por isso, para que tudo isso passe, né? E nós vamos agora falar com o nosso Deus e pedir a Ele intrepidez na pregação da palavra de Deus. Ousadia, né? Mesmo com o risco de prisões, de anunciar essa palavra, que é viva e que é eficaz, que penetra no coração do homem ao ponto, né, de é como uma espada de dois gumes, né? Dividir ali. E nós vamos estar orando por isso. Senhor, nós queremos te dar graça nesse momento por cada um que está, Senhor Deus, nos assistindo. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que emana do céu, com a autoridade do alto, Senhor, que o Senhor vá agora nesta casa, que o Senhor vá agora neste lar, que o Senhor agora vá nessa vida, meu Deus, que o Senhor ali liberte de qualquer coisa, Senhor Deus, de qualquer sentimento, Senhor Deus, ruim, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor vá ali agora, meu Deus, que o Senhor derrama a tua bênção nesta casa, Senhor, que o Senhor livre de todo mal, essa tenda, não venha o mal chegar nessa tenda, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, pela família, meu Deus, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, Senhor. Cuide, meu Pai, por aqueles que estão necessitados, Senhor. Nós te pedimos também que haja também uma comoção, meu Pai, na igreja para cooperar com a tua obra, meu Deus, porque a tua obra precisa, Senhor Deus, estar fortalecida no sentido dos missionários, Senhor Deus, que estão em outros países anunciando, pregando a palavra do Senhor. Aqueles missionários que estão no Amazonas, que estão no Rio Grande do Sul, que estão em outros estados, Senhor, que necessita, que precisa, Pai, da Tua palavra, meu Deus. Nós queremos também, Senhor Deus, te pedir pelo irmão Alain, Senhor Deus, nosso missionário que está ali em Jeová Nissim, Senhor Deus, em São Paulo. Cuida dele, do irmão Alain, Senhor Deus. Cuida do nosso missionário, Pai. E nós queremos, nesse momento, louvar o Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja com todos os crentes espalhados pelo mundo inteiro e também com a Igreja Batista Sinai, que todos digam amém. Receba, Senhor Deus, receba, meu amado, receba poder que emana do alto através do Espírito Santo para anunciar a palavra e para ser guardado pelo poder do Senhor. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e que o Senhor te guarde durante toda esta semana. É uma alegria poder estar aqui falando e pregando a palavra de Deus.